Quando eu era pequenininha, eu ouvi que tem coisa na vida que a gente só pensa. Tem coisa que você pensa e fala, pensa, fala e escreve, pensa, fala e escreve, assina embaixo, pensa, fala e escreve, assina embaixo, manda por e-mail, e pensa, fala e escreve, assina embaixo, publica na rede social, quer dizer, é o máximo de comprovação do seu pensamento. Então, cuidado para não expor informação financeira ou até a prática de cyberbullying ou de corporate bullying. O cyberbullying é entre crianças, adolescentes, né? Normalmente gerando aí uma difamação, um comentário. É muito comum ser de parte do corpo, narigão, orelhão, barrigão, gordão, magrão. É incrível como isso às vezes até é cruel entre as crianças. E o corporate bullying é no meio de trabalho. Fala mal de um colega, fala mal de chefe, chefe fala mal de subordinado, às vezes fala mal do cliente da empresa, ou falar mal de um fornecedor ou de um parceiro, aí já é o corporate bullying. Então vamos ver o que foi que a Carolina disse na rede social. Ela disse, né, ela publicou, ela está no horário de trabalho, a Carolina, e ela coloca o seguinte texto. Vamos ver o que você acha do texto da Carolina. Carolina diz: tchau, amigos, vou entrar para uma reunião de lançamento de produto. Ai, que saco, nem um brinde eu vou ganhar. E ela coloca, empresinha mão de vaca. E se o chefe dela tá vendo isso? Sabe o que é curioso? Como que se a pessoa diz isso, eu não faço nada? É difícil você não fazer nada. Antigamente tinha a vista grossa, mas a vista grossa funciona com as palavras ao vento. Quando o negócio está documentado, com todo mundo vendo, como é que eu não vou fazer nada? E depois que ela volta da reunião, depois de dizer isso, olha o que a Carolina coloca. Ela diz, minha chefe hoje está mega mal vestida, modelo saco de pão. Brincadeira, né? Tem gente, a gente chama esse tipo de conduta de usuário sem noção. A pessoa não tem a menor noção do que ela está fazendo. Ela perceber, já foi. A perceber, ela está desempregada. A perceber, ela gerou um problema que ela podia ter evitado. Tá na liberdade de expressão? Tá. O direito brasileiro garante a liberdade de expressão, está na Constituição, mas é a liberdade com responsabilidade. Você sabia que no direito brasileiro não pode anonimato? O anonimato está proibido pela Constituição Federal. Então eu posso dizer o que eu penso, respondo pelo que eu disse. Então o que a Carolina fez agora, ela acabou talvez de perder o emprego. O que você acha? Você escreveria o que a Carolina acabou de escrever na rede social? Você já escreveu? O que será que entenderam do que está colocado ali? Será que num processo de seleção que você vai fazer, o que está na rede social te ajuda ou te prejudica? Isso é uma boa pergunta, né? Será que me ajuda ou me prejudica aquele conteúdo que eu mesmo estou colocando ou meus amigos, meus familiares estão colocando a meu respeito? Isso é importante da gente refletir. Um outro caso, né, também envolvendo a Carolina, só para a gente poder comentar aqui, ela pergunta para os amigos na rede social, gente, como é que eu faço para baixar conteúdinho de graça? Ou seja, ela quer uma dica de piratão. Não adianta você dizer assim, ai, mas todo mundo faz. Sim, todo mundo faz, mas quando pega, pega alguém, né? E quando pega, não pega quem pôs apenas, pega quem usa. O crime de pirataria pega quem usa também. Está no artigo 184 do Código Penal. E qual é a punição? Se você não ganhar dinheiro com isso, você vai para uma punição menor, que é de 6 meses, e você tem a possibilidade de converter numa multa. Se você ganhar dinheiro com isso, você ainda está oferecendo a R$10, né, aquele conteúdo gratuito ou pago na internet, você está passando para os outros, aí a pena pode ser maior, você chega até uma reclusão de 4 anos e a multa pode ser até 3.000 vezes o valor da licença. Já pensou aquele joguinho que você gosta de jogar no computador? 3.000 vezes o valor dele, será R$100 e poucos, 3.000 vezes R$100 e poucos. Olha só o dinheiro que dá. Para muito adolescente não vai dar para pagar com a mesada, né? Mas vão ser os pais que vão pagar por isso. Ah, Patrícia, né? Tem gente que fala assim, PEC, mas olha só, não existe mundo perfeito. Todo mundo faz. Como é que vão descobrir? Às vezes descobre por denúncia. E quando descobre por denúncia, se eu chegar na sua máquina e tiver conteúdo pirata, eu vou perguntar para o computador, tem ou não tem? Ele vai dizer sim ou não, 0 ou 1, tem ou não tem? O computador nunca vai dizer, tem, mas ele não sabia. Tem, mas foi só uma vezinha.
tem, mas ele promete que não vai fazer mais. Então a gente acaba respondendo pela questão da pirataria. Então a gente tem que ter muito esse cuidado quando a gente fala dos estudos de casos aqui com vocês. Mais um caso que eu acho que faz parte aí da vida de todo mundo hoje em dia foi uma ex-funcionária que criou uma página na internet para falar mal da ex-empregadora. Aquilo ali, a pessoa ofendida, a empresa ofendida, gerou um registro da tela e entrou com ação no judiciário e ganhou a indenização da ex-funcionária. Então, muito cuidado. Eu posso dizer que não gostava de trabalhar num lugar, mas dependendo do texto que você usar, você pode gerar aí uma responsabilidade para indenizar pelo conteúdo, né? Um outro caso também de funcionário condenado a pagar por danos morais, isso tem sido muito praticado. Então, tem tanto caso de ex-funcionário como caso de funcionário. Então, o ex já é ex, ele não vai ser demitido porque não está mais lá, mas ele vai ter que pagar a indenização. E o próprio funcionário pode tanto perder o emprego como ainda ter que pagar a indenização, como vocês estão vendo aqui com o material que a gente está apresentando. E por último, acho que o último caso, um caso para você pensar no seu dia a dia, caso com os filhos. Né? Esse caso, eles criaram uma comunidade para falar mal do professor de matemática. E aí os filhos foram responsabilizados, receberam uma medida socioeducativa e os pais tiveram que pagar a indenização. Então é importante, de vez em quando, senta do lado, vê o que está acontecendo. Quem é pai e mãe tem que ser presente na vida digital do filho. Não adianta dizer, sou analógico, não tenho como saber o que ele está fazendo 24/7, porque no direito brasileiro tem um princípio, culpa em vigilando. Então, a culpa em vigilando significa que se eu tenho o dever de vigiar, se ele fizer algo errado, eu respondo também. A culpa em vigilando não é só para os pais, ela também se aplica aos empregadores com relação aos seus empregados, ao chefe com relação aos seus subordinados. É uma responsabilidade bem recorrente. E normalmente interpreta que aquele que devia vigiar não vigiou, deu problema, ele foi negligente. Então a pessoa acaba respondendo por negligência. Então esses são os casos, digamos, mais comuns de incidentes, né? E como a gente vai recomendar agora para vocês as melhores práticas. Se você quer poder fazer o uso do jeito certo, quais são então as melhores práticas para a gente fazer esse uso da rede social? Vamos agora para as melhores práticas. Quais são as dicas, então, para fazer um uso certo, sem riscos, ou pelo menos evitando ter uma dor de cabeça, seja ela jurídica ou pessoal, nas redes sociais? Primeira melhor prática é lembrar que os fins não justificam os e-mails, nem os posts, nem os tweets. Como nós falamos no curso, você tem que ter um cuidado para quando você escolhe colocar a sua palavra, a sua opinião por escrito, aquele texto não configurar um abuso de direito previsto pelo artigo 187 do Código Civil. Então tem que escolher muito bem qual vai ser a palavrinha que vai ser usada, porque se ela for ofensiva, se ela for difamatória, se ela for discriminatória, né, se ela gerar uma exposição indevida, acaba gerando uma responsabilidade para a pessoa. A segunda dica que nós podemos dar é que está tudo documentado por escrito. E isso é importante lembrar, né, porque vai ser interpretado literalmente. E isso é um aprendizado. Para mim, para você, brasileiro em geral. Por quê? Porque a gente tem essa cultura das entrelinhas, do falar de um jeito mais subjetivo. Tem gente que até hoje fica mandando beijinho para cá, beijinho para lá por e-mail, adorei ontem, almoço gostoso, saudade de você, 3 pontinhos, pronto. O que foi que a pessoa quis dizer com isso? Aos olhos, às vezes, até de um cônjuge, de outra pessoa que olha e fala, ué, saudade? De quê? Qual parte, né? Como assim que você tá com saudade da outra pessoa? Então a gente, esse nosso jeito meio latino, né, que cumprimenta de forma mais calorosa, às vezes esse calor colocado por escrito dá bastante problema aí de vida pessoal ou até mesmo de vida profissional, porque pode configurar assédio, se for o caso de ser no ambiente de trabalho. Outra dica. Quem cala consente digitalmente. Então você tem que ter um cuidado danado para que, se alguém está falando algo e você está sendo um seguidor daquela pessoa, ou você participa na comunidade que ela participa, ou até se você está copiado por e-mail, não parecer que se você não falou nada, então você concordou. Porque tem esse princípio, né? Então, se você discorda, põe lá o seu texto. Ó, não concordo com isso. Ó, gente, vamos parar com isso. Você ficar caladinho, quem cala consente digitalmente.
98% dos incidentes que estão acontecendo na rede social envolvem aquele conceito de usuário que nós já tratamos, que é o usuário sem noção. Ele não está de má fé, ele não quer fazer o mal, ele não acordou de manhã querendo prejudicar uma pessoa, mas ele não tem a menor ideia das leis, das regras, não leu o termo de uso e escreveu sem pensar. Então ele acaba sofrendo todo um problema por conta de ser um sem noção. Então a gente dá qual dica? Vamos dar informação para o sem noção. Porque a gente ainda não tem tecnologia à prova de má fé. Mas quem está de má fé, pelo menos fez de caso pensado, na hora que você gera a punição, não tem nem sofrimento, a pessoa já estava esperando que aquilo fosse poder acontecer. Agora, às vezes um inocente, uma pessoa de bem, que nunca roubou, nunca matou, sofre algo assim, ainda tem que indenizar, alguém faz um boletim de ocorrência, a pessoa virou ré, né, sobre um assunto que aconteceu em rede social, ela fala, ai, se eu soubesse eu não tinha feito. Então, para evitar se arrepender, vamos ser um usuário com noção, né? Sabendo as regras, a informação, sabendo usar do jeito certo. Outra dica que a gente pode dar é ter esse cuidado de nem parecer que é negligente, nem parecer que é conivente, né? A negligência acontece normalmente quando você não orienta no uso certo ou quando no termo de uso dá uma dica de segurança, por exemplo, e você não pratica. Tem muita gente que já sofreu de alguém pegar sua senha do seu perfil da rede social e ficar fingindo ser você para os seus amigos. Sua senha tem que ser individual, intransferível, que só você saiba, não fica anotando e não usa seu próprio nome como senha nem data de nascimento, por favor, né? Então, às vezes a gente já tem várias dicas, quando não aplica, vira negligência. E nós, no direito brasileiro, respondemos por ação ou por omissão. E a omissão é justamente o lado da negligência. A empresa deve autorizar os seus colaboradores usarem rede social no ambiente de trabalho? Qual a minha opinião? Eu recomendo hoje para as empresas, sim, se isso tiver um âmbito corporativo. Então tem que verificar qual é a atividade que a pessoa desempenha, se vai ter um ganho ela fazer esse acesso, ela tem que usar a rede social para finalidade de trabalho, não é para ficar batendo papo, porque pode dar até problema de produtividade, vai ser um uso monitorado e, além disso, se está dentro do contexto do negócio. De repente é uma área de super sigilo, né? Está desenvolvendo um novo produto, aí as pessoas estão batendo papo na rede social, pode provocar desatenção e dar um estrago maior. Então, a empresa hoje tem que refletir em liberar o uso através das ferramentas e da internet corporativa e do computador, se tiver um motivo de negócio e se for para finalidade de trabalho. Mas a outra questão que a gente coloca é: a empresa deve educar o seu colaborador no uso de rede social? Sim, educar sempre. Aí independe do tipo de acesso. Porque hoje, quem trabalha numa empresa pode acessar a rede social até do próprio celular. Então, eu educar sobre postura, cuidados para não vazar uma informação confidencial, sobre rotina de trabalho, não falar mal de um colega, essa educação é essencial. Porque as gerações anteriores não estavam com esse tipo de ferramenta. Então, quem aqui, o papai, mamãe, vovô, vovó, disse: ai, meu filho, não deixa sua máquina aberta, cuidado, diga-me com quem navegas na internet que eu te direi quem és. Nenhum de nós ouviu isso ainda. Então, precisa ser essa educação, tanto nas empresas como até nas escolas. Eu acho realmente que as escolas deveriam colocar no conteúdo programático inclusão digital com educação, ensinar cidadania e ética digital com toda certeza, né? Quais dicas mais a gente pode dar também com relação ao uso de rede social, né? A gente diz, é difícil o direito de arrependimento, por isso escolha bem o que você disse ou qual conteúdo que você colocou lá, porque ele pode durar além de você. Já tem caso de pessoas que pediram para encerrar um perfil na rede social porque a pessoa faleceu. Porque a pessoa morre e continua lá o pessoal fazendo homenagem, acessando a página dela. Então aquele conteúdo pode durar muito mais tempo do que o que você imaginava e pode parar em lugares que você não tinha previsto ainda, né? Porque ele pode ter um alcance global e ele se perpetua no tempo. Ainda como dicas, né, a gente pode dizer o quê?